Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Douglas, esse é o primeiro vídeo que eu gravo, então já peço desculpas a vocês pela qualidade do áudio e também qualidade da filmagem, né? Eu estou aqui filmando com o meu celular mesmo e vou falar um pouco sobre mim. Eu desde a infância e adolescência eu sempre gostei de plantas, né? E entre todas as plantas que eu gosto, as orquídeas sempre me chamaram mais atenção. Então eu decidi eu decidi conversar com vocês sobre esta orquídea que eu tenho aqui. Essa orquídea é uma Phalaenopsis, né? Essa é uma das orquídeas mais famosas no mundo todo. É cultivada em praticamente todos os continentes, né? Todo mundo já viu essa orquídea à venda em algum lugar. E por que eu decidi fazer esse vídeo sobre essa planta em específico? Eu tenho essa planta aqui no meu cultivo há 8 anos. Então eu comprei essa planta em uma loja aqui na minha cidade em novembro de 2017. Então ela está comigo há 8 anos. E eu nunca vi vídeos de pessoas falando sobre o quanto que uma orquídea Phalaenopsis ela pode durar em cultivo. Essas plantas elas podem durar bastante tempo, mas geralmente as pessoas quando compram Phalaenopsis, elas compram pela floração e aí a floração acaba, a planta morre. Então eu estou vindo aqui compartilhar com vocês sobre o meu cultivo de Phalaenopsis. E por que esse Phalaenopsis ele já está completando tanto tempo de vida, né? Ele é uma planta de 8 anos, como eu falei para vocês, aqui no meu cultivo. Mas quando eu comprei essa planta, lá em 2017, ela já estava florida. Então, provavelmente, essa planta aqui ela tem mais de 10 anos, né? Mas você já parou para pensar por que o nome dessa planta é Phalaenopsis? É muito interessante. Phalaenopsis vem do grego e phaleno significa mariposa e opsis significa se parecer. Ou seja, as orquídeas Phalaenopsis são orquídeas que as flores se parecem com mariposas, né? Então eu preparei um roteiro para esse vídeo falando dos principais pontos de cultivo, né? Eu vou mostrar para vocês o local onde eu cultivo essa planta aqui. Vou falar sobre a rega, sobre a adubação, sobre o vaso em que ela está plantada, sobre o substrato. Vou falar sobre todos esses detalhes, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês essa planta mais de perto, para comprovar que essa planta ela é antiga e já tem pelo menos 8 anos aqui no meu cultivo. Então vamos dar uma olhada aqui nessa planta mais de perto. As flores dela são super bonitas, né? Ela está plantada nesse vaso. É um vaso grande. Porque, como eu disse, é uma planta já antiga. Vamos dar uma olhada aqui nas raízes. Olha que raízes bonitas, né? Saudáveis. Estão um pouco desidratadas porque faz um tempo que eu não rego. E aqui também a gente está na primavera, né? Então começou a esquentar e eu não estou regando com a frequência necessária. Mas olha as folhas, bem bonitas. A nova haste floral que saiu agora. E vou mostrar para vocês que é uma planta realmente antiga. A planta ela está aqui, mas a planta ela iniciou a vida dela, não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas a planta iniciou a vida dela neste ponto aqui, ó. Então, a filmagem não está muito boa para mostrar, mas a planta ela começou aqui e ela foi desenvolvendo até chegar aqui. Então, a planta ela andou tudo isso aqui. Vamos contar quantas hastes florais essa planta já deu. É um pouco difícil porque é difícil de enxergar as hastes florais antigas, né? Ó, mas aqui era uma haste floral que foi cortada. Então, uma. Aí aqui, ó. 2. 3. 4. Uma aqui embaixo. 5. Aí tem uma outra aqui.
6, 7, 8, aí 9, 10, 11 e essa aqui é a 12ª haste floral. Pessoal, então, um dos principais fatores no cultivo de orquídea é o local que você escolhe cultivar ela. Ao meu ver, esse é o principal fator quando a gente fala em cultivar orquídeas, né? Então, eu cultivo essa orquídea há 8 anos exatamente neste local. E como que é este local? É cercado aqui por paredes, né? E aqui em cima tem uma telha transparente. Então, é um local que é bastante iluminado, com essa iluminação natural aqui desta telha, que está bastante suja, inclusive. Então, essa orquídea ela recebe esta iluminação. E durante 8 anos, é isso que é importante. Tá? Se você quiser cultivar uma orquídea durante bastante tempo, preste atenção nisso. Eu cultivo esta planta aqui durante 8 anos, exatamente nesta mesma posição. Nenhuma planta gosta de ficar mudando de local. Se você escolher um local para cultivar essa planta, deixe ela lá. A não ser que ela comece a te mostrar sinais claros de que ela não está gostando daquele local que você escolheu. Só que o que as pessoas fazem? As pessoas elas colocam a orquídea em um local, a pessoa ela compra a orquídea, primeiramente, e aí ela escolhe um local. No dia seguinte, ela olha para a orquídea e fala assim, eu acho que ela não gostou desse local. E aí coloca em outro local. Depois de uma semana, a pessoa decide voltar a orquídea para o local anterior, achando que ela não gostou do outro local que ela escolheu. Gente, não é assim. As plantas, elas demoram um tempo para mostrar para você que ela não gostou do local. Não é no dia seguinte e muitas vezes, quando a gente fala de orquídea, não é na semana seguinte, tá? Uma orquídea dessa, eu considero que uma orquídea dessa, ela só vai te mostrar que ela não gostou do local em meses. Demora meses para essa orquídea ela começar a falar para você, olha, esse local aqui não está legal. Então não adianta você ficar trocando a orquídea de local sempre. Por quê? Porque quando você escolhe um local de cultivo para sua orquídea, a orquídea ela começa a passar por todo um trabalho de adaptação. Ela vai se adaptar a este local, ela vai se adaptar a esta luminosidade, ela vai começar a dar folhas adaptadas a esta nova situação. E aí, se você de repente decide mudar o local de cultivo, do nada, a planta vai ter que passar por um novo estresse de adaptação, então não vale a pena. Então, esqueçam isso, principalmente para a orquídea. Esqueçam isso de você colocar a planta em um local e aí depois pensar assim, eu acho que ela não gostou. Só que, às vezes, nem deu tempo da planta se adaptar. No caso dessas orquídeas aqui, ela demora um tempo, ela demora meses para se adaptar. Às vezes, ela só começa a se adaptar quando sai uma folha nova. Essa planta aqui, ela geralmente dá uma folha por ano, 1, 2 folhas por ano. No caso aqui desse meu exemplar, tá? Geralmente eu não me recordo de ela ter dado 3 folhas por ano, não. Geralmente é 1 folha por ano ou 2 folhas por ano. Então é uma planta de crescimento lento. Inclusive, ela é tão de crescimento lento que ela tem 8 anos e está desse tamanho aqui ainda, né? Então a gente tem que aprender a respeitar o tempo da planta. Então, quando a gente fala de Phalaenopsis, tem que ser um local bem iluminado, um local fresco, bem iluminado, mas não pode ter luz solar direta, né? E como que a planta ela vai te mostrar se ela está gostando ou não do local? Através das folhas, principalmente. Quando a orquídea, a Phalaenopsis, essa espécie em específico, quando essa espécie ela começa a receber muita luz, a folha ela começa a ficar mais amarela, manchas amarelas, começa a ficar bem amarelo aqui. Isso significa que ela está recebendo muita luz.
Quando esta planta ela está recebendo a quantidade de luz adequada, a folha ela tende a ficar com esse verde garrafa, tá vendo? Essa planta, o que ela está me dizendo? Que esta quantidade de luz que ela está recebendo está adequada. Ela me diz isso como? Pelo aspecto das folhas. Tá bom? Então a gente tem que aprender a olhar a folha da Phalaenopsis e entender se ela está recebendo mais ou menos luz. Aqui, essa folha aqui, ela tem até uma mancha meio amarela aqui no meio, né? Mas a gente não pode se enganar. Essa é uma folha mais antiga, então é normal. Olha, as folhas antigas, tá? Elas vão ficando mais enrugadas mesmo, é natural. E elas vão ficando mais amareladas, porque são folhas antigas. Nessa regra de observar a folha, é sempre as folhas mais novas, as folhas mais jovens. As folhas, então, elas te dão uma dica se a quantidade de luz está adequada ou não. Pessoal, agora nós vamos falar sobre o vaso e sobre o substrato. Se vocês olharem bem, esta planta minha aqui, ela está plantada num vaso super grande, tá? É um vaso bem furado. E é um vaso grande. Mas eu já vou dar um aviso para vocês. Orquídeas, elas odeiam vasos grandes. Tá? Orquídeas odeiam vasos grandes. E por que a minha orquídea está nesse vaso grande? Porque ela é uma planta antiga. Tá? É uma planta que, como eu já disse, tem no mínimo 8 anos aí de cultivo. Então é uma planta antiga e eu não tenho o costume de ficar cortando raiz de nenhuma planta. Ah, mas a raiz secou. Por exemplo, se a gente procurar aqui, ó, essa raiz está seca, completamente seca. Está morta essa raiz aqui, tá? Só que eu não tenho costume de ficar podando raiz de Phalaenopsis. Eu já tive um Phalaenopsis, eu já matei Phalaenopsis, tá? Eu já tive Phalaenopsis e um dos erros que eu cometi foi cortar as raízes, né? E acabei que o Phalaenopsis morreu na época, e porque eu não soube cortar direito. Então hoje eu não corto raiz de nenhum Phalaenopsis. Então o Phalaenopsis ele vai dando raiz, as raízes antigas, olha, vão secando e vão morrendo, e eu não corto, eu deixo a raiz aqui. E aí com o tempo vai juntando muita raiz, e aí eu fui aumentando o vaso. E uma coisa que você precisa prestar atenção é quanto maior o vaso, mais tempo demora para a água secar, mais tempo demora para o vaso secar. E Phalaenopsis é uma orquídea que ela não gosta de ter muito excesso de água. É uma planta sim de ambientes mais úmidos, mas ela não suporta a raiz, ficar com a raiz sempre úmida. Tá? Então, por isso que eu fiz o seguinte, conforme ela foi dando muitas raízes, eu passei ela para vasos cada vez maiores e sem podar as raízes, só que eu tive a consciência do seguinte, se o vaso é maior, retém mais água, então eu preciso furar o vaso para a água evaporar mais rápido. E é isso que eu fiz, e a planta ela super se adaptou nesse vaso aqui. Se a gente olhar por aqui, ó, tem até raiz saindo pelos furos, tá vendo? Isso é bastante comum também, raízes saírem pelos furos. Essa raiz é uma raiz viva, né? Eu sei que é uma raiz viva por conta dessa pontinha verde aqui. E qual que é o substrato que eu utilizo? Eu utilizo apenas casca de pinos, eu acho que tem um pouco de carvão também, ó. Então, é um substrato que você encontra em lojas de orquidários, né? Isso é bastante importante. A procedência do seu substrato, ela é muito importante. Tem que ser uma casca de pinos tratada, não pode ser qualquer tipo de casca de pinos. Então, se você decidir ter orquídeas, é muito importante que você compre o seu substrato em lojas que têm experiência em cultivo de orquídeas. Não adianta você comprar uma orquídea e você colocar ela no primeiro substrato que você encontrar, um substrato ruim, ela não vai para frente, tá? Ela precisa de um substrato bom. E geralmente
A gente só encontra substrato bom para orquídea em lojas especialistas em orquídeas. É o meu caso aqui, tá? E no caso dos Phalaenopsis, deem uma olhada no tamanho da raiz do Phalaenopsis. É uma raiz grossa, tá vendo? Olha. É uma raiz grossa. Então, o substrato para essa orquídea precisa ser um substrato muito aerado, muito solto e que tem pedaços grandes de casca de pinos. Não pode ser pedaços pequenos de casca de pinos, tem que ser pedaços grandes, igual eu tenho aqui para mostrar para vocês. Por que não pode ser pedaço pequeno? Porque a raiz dessa orquídea ela precisa de espaço para conseguir entrar no substrato e enraizar. Ela precisa encontrar espaços para conseguir entrar. Se você usa um substrato muito fino, a raiz, conforme a raiz ela vai começando a desenvolver, ela não consegue entrar, aí ela vai para fora, porque ela não consegue entrar aqui no substrato. Então é bastante importante que o tamanho do substrato também seja um tamanho correto. Não pode ser muito pequeno. Por quê? Porque as raízes são grossas e elas precisam de espaço para conseguirem filtrar aqui dentro do substrato e descer até lá embaixo. Tá bom? Agora vamos falar sobre o replantio dessa planta. Essa planta aqui, em específico, eu replantei ela no máximo 4 vezes. A gente replanta quando? Quando a gente começa a perceber que o substrato, a gente só replanta quando a gente começa a perceber que o substrato está ficando velho. Não é o caso aqui, tá vendo? É um substrato que está funcionando ainda. Não está velho. Então, muitas pessoas começam a perceber que a orquídea começa a dar raiz para fora assim, tá vendo? E aí a pessoa pensa, nossa, eu preciso replantar, porque minha orquídea ela está enchendo de raiz para fora. Pessoal, isso é comum, tá? É comum Phalaenopsis darem raízes assim para fora, tá? A maior parte das raízes está aqui dentro. Então tá tudo bem. Eu não preciso replantar essa orquídea, por quê? Porque o substrato ainda está adequado, não está em processo avançado de decomposição, o substrato está bom e são poucas raízes que estão para o lado de fora. Então tudo bem eu manter essa planta aqui nesse vaso por pelo menos mais 1 ano e meio, mais 2 anos, tá? Mas a orquídea, ela tem uma forma de te mostrar que ela não está gostando do substrato. E é muito interessante. Principalmente essas orquídeas, as Phalaenopsis. Como que ela te mostra? As raízes começam a sair todas para fora do vaso. Quando você tem uma orquídea em que todas as raízes estão saindo para fora do vaso, isso é um sinal de que alguma coisa de errada está acontecendo aqui dentro. Tá? Não é o caso aqui, porque observe, essa raiz é super nova, né? Saiu agora. As raízes antigas são essas que estão mais embaixo. Conforme a gente vai subindo aqui no crescimento da planta, são raízes novas. Olha só, essa raiz nova ela veio para cá, passou aqui. Essa daqui, né? Ela veio aqui, ó, e entrou no substrato. Entrou, desceu. Então tá tudo bem, tá? Esse substrato está bom. Por quê? Como eu sei que esse substrato está bom? Porque as raízes estão infiltrando aqui. Tem essas raízes que nasceram para fora? Tem. Só que elas nasceram aqui, ó, neste ponto em que a planta já está para fora do vaso. Então essas raízes, elas meio que foram obrigadas a crescer para fora mesmo. Então tá tudo bem, tá bom? Quando você compra a sua planta e ela chegou na sua casa, eu falei para vocês que essa orquídea, ela chegou neste vasinho aqui. Tá? E qual que foi o substrato que ela chegou? Um substrato de chips de coco e musgo esfagno. O que foi que eu fiz quando essa orquídea ela chegou neste vasinho? Eu replantei quase imediatamente. Tá? Eu esperei só uns 3, 4 dias e replantei ela na casca de pinos. Quando a minha orquídea chegou e ela estava aqui e eu fiz o replante para um vaso um pouco maior,
Atenção, eu não fiz o replante desse vaso diretamente para esse, não foi. Ela chegou nesse vaso, eu plantei ela num vaso um pouquinho maior, mais largo, depois passei para um outro vaso, um pouco maior, e depois eu passei ela para cá, tá? Então isso tem que ser respeitado. Orquídeas não gostam de vaso grande. Então quando ela chegou neste vasinho com chips de coco e musgo esfagno, que é um substrato ruim, é difícil cultivar ela nesse substrato em ambiente doméstico. Então o que foi que eu fiz? Eu replantei ela em casca de pinos. E o que eu fiz também? Cortei as flores. Tá? E isso é necessário. Quando a sua orquídea chegar, você fica apreciando as flores aí 4, 5 dias, depois já tenta fazer o replante. Corta a haste floral e replanta ela em casca de pinos em um vaso um pouquinho maior do que o vaso anterior. Tá? Tenta respeitar isso, o tamanho do vaso é muito importante. Não pode passar de um vaso pequeno para um vaso grande. Não pode, porque a orquídea ela demora a tomar conta de todo o vaso, tá? Então, se você passar uma orquídea de um vaso desse para um vaso desse, rapidamente a orquídea ela fica meio perdida, porque ela vai demorar a se sentir segura aqui dentro. Lembre-se, orquídeas são plantas epífitas. São plantas que elas têm a necessidade de se sentirem agarradas, porque elas são plantas que vivem em cima das árvores, agarradas nos galhos, nos troncos. Então essa é uma orquídea que ela precisa se sentir estável. É uma orquídea que precisa sentir que dominou todo o vaso. Ó. É o caso aqui. Ela com as suas raízes dominou todo esse vaso. Então é uma planta que está segura, né? Então, se você passar ela de um vaso pequeno para um vaso grande imediatamente, a planta ela fica perdida, ela vai gastar muita energia tentando preencher o novo vaso de raiz, para ela conseguir ficar segura. E isso é ruim, ela gasta muita energia de uma vez só e pode morrer. Também não faça o replante da sua orquídea com flores. Se você vai replantar a sua orquídea, você tem que cortar as flores. Por quê? Porque a planta aqui ela está gastando muita energia para manter essa floração. Se você replantar ela com flores, ela não vai redirecionar essa energia para a produção de raízes. Ela vai manter o gasto de energia nas flores e vai demorar muito para ela enraizar. Então, quando a sua planta chegar nesse vaso, aprecie as flores aí uma semana, depois você vem e corta aqui. Depois que cortar, você vai e faz o replante. Aí o que a sua orquídea vai fazer? Ela vai, nas próximas semanas, começar a encher de raízes novas, até que ela vai ocupar o vaso novo, e quando ela ocupar o vaso novo, no ano seguinte, provavelmente, vai vir uma nova floração. Então é assim que eu fiz com essa orquídea, tá? Foi esse o processo que eu fiz com essa orquídea. Pessoal, e esse daqui é exatamente o processo que eu acabei de falar para vocês. Essa aqui é uma orquídea recente que eu tenho, é uma outra Phalaenopsis que eu tenho, e é uma planta que está aqui há menos de um ano comigo, tá? Então, como essa planta veio? Essa planta também veio num vaso pequenininho desse, e aí eu replantei, olha só, é um vaso um pouco maior só, pouca coisa maior. E quando ela chegou com flores, eu cortei as flores aqui. Ela tinha 2 hastes florais, eu cortei as 2. E aí, rapidamente, ela deu raiz nova. Ocupou todo o vaso, tá vendo? Essas aqui são raízes novas. Que são raízes que ela deu há menos de um ano. E aí, em resposta, depois de um ano de cultivo mais ou menos, veio as flores. Uma haste super longa, inclusive, né? Então é assim, o que eu vou fazer com essa planta? Daqui um ano, mais ou menos, ou daqui 2 anos, eu vou passar ela para um vaso um pouco maior que esse. E depois um vaso um pouco maior. Quando ela tiver 8 anos de cultivo aqui comigo, provavelmente ela vai estar num vaso assim. Mas demora, leva um tempo para ela chegar num vaso desse tamanho, tá? Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a rega dessa planta. Como que eu faço? O único momento que eu retiro essa planta lá do local de cultivo dela é no momento de regar. Como vocês viram lá,
aquele ambiente, não dá para eu fazer uma rega com mangueira. Então eu sempre preciso pegar a planta e levar ela num tanque com água, tá? Para poder fazer a rega. Então como que é? Eu pego a planta, simplesmente assim, eu levo ela num tanque com água, dessa maneira, e aí eu deixo a água cair somente aqui nas raízes, tá? Isso as pessoas têm que prestar bastante atenção. Tá vendo que essa orquídea, entre as folhas novas, essa daqui é a folha mais recente, né? Essa é a folha mais recente, essa é a anterior. Então ela vai dando folhas assim. Essa é a mais recente, essa é a anterior, depois veio essa. Tá vendo que aqui forma como se fosse um copinho? Então preste bastante atenção nisso. É muito importante que você evite que a água ela acumule aqui dentro. Porque uma das coisas que mais mata orquídeas phalaenopsis é exatamente a água ficar acumulada aqui. Então como que eu faço a rega? Eu deixo a água cair aqui em cima das raízes durante 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Quando as folhas estão muito sujas, aí eu jogo um pouco de água aqui nas folhas também. E aí acaba acumulando água aqui. O que eu faço? Eu pego um pedacinho de papel higiênico e venho e seco. Eu sempre faço isso. Quando acumula água aqui, eu sempre tenho que secar. E aí eu pego um pedacinho de papel higiênico, faço como se fosse uma pontinha, sabe? E vou e coloco aqui até secar tudo. Não pode ficar água acumulada aqui, porque se ficar água acumulada aqui, essa região do crescimento da planta, ela apodrece. Esse é o principal motivo de morte de phalaenopsis no cultivo em casa. As pessoas não se atentam a isso, deixam a água acumular aqui dentro e aí a planta apodrece. Então, geralmente, quando eu faço a rega, eu só molho aqui. Eu só molho a região das raízes do vaso. Se cair água aqui, eu venho e seco com um papelzinho. Tá? E isso é a rega, é muito simples. Durante o inverno, eu geralmente rego apenas uma vez por semana. E geralmente é o suficiente. Tá? Uma vez por semana já é o suficiente no inverno. Aqui nas minhas condições. Tá? Então você tem que ver quais são as condições do seu local de cultivo. Aqui nas minhas condições, uma vez por semana no inverno é suficiente. Só que agora a gente está chegando na época do verão. Na época do verão, aqui na minha casa, esquenta bastante por conta daquela telha lá, né? Que eu mostrei para vocês, a telha transparente. Então, geralmente no verão, eu rego 2 vezes por semana e raramente eu rego 3 vezes por semana. Mas não adianta eu falar para vocês que você tem que regar tantas vezes por semana. Não, é você que tem que sentir o seu ambiente, é você que tem que sentir as necessidades da sua planta e decidir se rega ou não. Tá? Não existe uma regra para você regar, você que tem que observar. Geralmente, quando ela precisa de rega, as raízes elas começam a ficar desidratadas, assim, com estrias, tá vendo? Então, aí eu venho e rego. Então, geralmente eu uso isso. Ou então eu observo as folhas mais antigas, quando elas começam a ficar muito desidratadas, significa que está precisando de água. Eu venho e rego. Não tem uma regra específica, tá? Você que tem que observar a sua planta, observar o seu ambiente e decidir se rega ou não. Agora a gente está chegando no último tópico desse vídeo, que é o fertilizante, né? O adubo. Qual o adubo que eu utilizo? Eu utilizo este adubo aqui, tá? Esse é o 30-10-10. A minha experiência com essa planta, ela indica o seguinte: não interessa qual número que tem aqui, tá? Se você vai regar com 10-10-10, o 10-15-10, 10-30-10, não interessa isso. O importante é você fornecer alguma fonte de adubo para sua planta, tá? Mas não fiquem assim, eu vou usar o de floração hoje. Semana que vem, ou mês que vem, eu vou usar o adubo foliar. Gente, eu tenho essa planta há 8 anos e eu nunca fiz isso, tá? Para mim, na minha experiência, é besteira, tá?
Compra um adubo, não importa se é 30-10-10, 10-10-10, também tá bom. O importante é você fazer a adubação. E qual é a frequência que eu adubo? Antes eu adubava uma vez a cada 15 dias. E aí começou a me dar preguiça, porque toda vez, a cada 15 dias eu tinha que preparar o adubo, mergulhar a planta no adubo, e aí começou a me dar preguiça. Então o que eu fiz? Tem mais ou menos uns 3 anos. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar adubo uma vez por mês apenas. Uma vez por mês. E sabe o que eu notei na minha planta? Não notei diferença nenhuma. Eu adubava ela a cada 15 dias, depois passei a adubar apenas uma vez por mês e não notei absolutamente nenhuma diferença, tá? Então, não fiquem doidos comprando 10 adubos diferentes, 10-10-10, 30-10-10, não fiquem doidos com isso. O importante é você fornecer um adubo, não importa muito a numeração aqui, uma vez por mês, para mim, aqui no meu cultivo, é mais do que suficiente. Eu não vejo, e olha só, a planta ela não está com nenhum sinal de deficiência de nutrientes, está vendo? Nem de nitrogênio e nem outro, tá? Ao meu ver, ela está bastante saudável, inclusive. Tá? Então, não fiquem malucos com isso e comprando muitos adubos, não. Uma vez por mês, aqui para mim tá super resolvendo e tá tudo certo, tá? Como que eu faço para aplicar o adubo? Eu pego essa colherzinha aqui, ó. Eu pego 2 colheres dessa, 2 ou 3, bem cheinha, tá? 2 ou 3, jogo aqui no tanque, sem a planta, né? Sem a planta estar aqui, o que eu faço? Eu fecho o tanque. Encho o tanque até mais ou menos metade, até mais ou menos até aqui. Então eu encho o tanque mais ou menos metade e coloco 2 a 3 colherzinhas dessa daqui. 2 já tá bom, 2 colherzinhas bem cheias já tá bom. E aí eu coloco, diluo bastante, né? Mexo. A água vai ficar num tom azul, porque esse adubo aqui, ó. Esse adubo é um adubo que tem uma coloração azul. Né, ó. Então a água vai ficar um pouco azul. E aí o que eu faço em seguida? Quando eu misturo aqui as 2 colheres ou 3 colheres, eu venho e pego a planta e mergulho dentro dessa água com adubo. Aí eu pego uma vasilhinha e vou jogando a água aqui na raiz, a água com adubo. Isso durante uns 2 minutos. Aí eu fico jogando e pronto. Eu não coloco nas folhas, tá? Eu evito colocar nas folhas, mas também se cair água com adubo nas folhas, não tem problema, tá? Só se atente àquilo. Se cair aqui, você tem que secar. Aí eu faço isso, depois tiro a planta e coloco no local de cultivo dela normalmente. Mês que vem eu repito uma outra dose disso, tá? Geralmente eu faço no começo do mês. Pessoal, presta atenção em uma coisa que eu já estava esquecendo de dizer. Adubo, fertilizante, ele não corrige erro de cultivo, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi lá com o canal do Ogro das Orquídeas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem os vídeos dele. Ele tem vários vídeos super legais sobre Phalaenopsis e outras orquídeas. E uma das coisas que eu aprendi com ele é: adubo, fertilizante, não corrige erro de cultivo. Então não adianta você deixar a sua orquídea num local ruim, com pouca luminosidade ou muita luminosidade, e tentar corrigir isso no adubo. Não adianta fazer isso. Não adianta você regar errado, não adianta você colocar a planta no substrato errado e você tentar corrigir isso com adubo. Esse é um dos erros que eu vejo mais as pessoas cometerem, tá? Adubo não corrige erro de cultivo. Adubo ele serve para quê? Ele serve para complementar, é uma complementação, tá? Ele tem nitrogênio, fósforo e potássio. Ele serve como uma complementação para a planta. Ele não corrige erro de cultivo. Se a sua planta está num local ruim, você precisa mudar de local. Não adianta você dar muito adubo para a planta se desenvolver mais. Isso é besteira, você vai matar a sua planta.
Se você está regando errado, não adianta você tentar corrigir isso com adubo, tá? É besteira também. Outra coisa que eu vejo as pessoas também preocupadas é: nossa, eu preciso colocar um adubo de enraizamento. Isso é besteira, tá? Adubo de enraizamento. A sua planta, ela vai dar raiz no momento que ela achar que tem que dar raiz. Não adianta você colocar estimulantes para fazer a planta dar raiz nova. Não, a planta ela vai dar raiz nova quando ela sentir a necessidade disso. Se ela não sentir a necessidade disso, se para ela aquela quantidade de raiz está adequada, então é isso, é a quantidade correta de raiz, tá? A não ser, é claro, que a planta ela está super debilitada e aí são condições específicas, tá? Mas vou reforçar, não se corrige erro de cultivo com adubo ou fertilizante. Se você está com erro de cultivo, você tem que saber onde você está errando e tentar consertar. Tá? Isso aqui não é milagre, é só um complemento. Pessoal, outra coisa importante que eu preciso dizer para vocês é que eu cultivo esta planta há 8 anos e em nenhum momento eu utilizei aquelas receitas caseiras que a gente vê na internet. Casca de ovo, pó de café, nada. Nunca utilizei, porque eu sempre considerei isso a maior besteira. Tá? A única coisa que eu coloco nessa planta é o adubo que eu já mostrei para vocês. É esse adubo aqui. É a única coisa. Em 8 anos de cultivo, eu não usei nenhuma receita mirabolante. E ela está aqui, ó, linda e florescendo. Tá? Então esqueça esse negócio de casca de ovo, de pó de arroz, água do arroz. Isso não tem fundamento científico, tá? A não ser que você tenha uma planta plantada na terra, né? Não sei, você tem um jardim na terra e aí você quer aproveitar e colocar a casca de arroz lá para se decompor e tudo, né? Aí é outra situação. Mas para orquídea não, tá? Orquídea, essa planta aqui eu estou com ela há 8 anos e em nenhum momento eu usei essas receitas caseiras que eu sempre achei errado, né? Ficar colocando casca, pó de água de arroz aqui dentro. Isso só vai gerar fungos e a sua planta vai morrer por ataque de fungo, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês. Essas são dicas que têm dado certo para mim. Eu cultivo essa planta há 8 anos dessa forma e ela está super bem, tá? Eu não estou dizendo que as dicas que eu passei para vocês são verdades absolutas e não são. É o que dá certo aqui para mim no ambiente que eu tenho. Talvez o ambiente que você tem funcione de forma diferente, tenha uma luminosidade diferente, uma quantidade de umidade do ar diferente, e aí você vai ter que aprender com o seu ambiente a cuidar das suas plantas. Isso tanto para orquídeas como para outras plantas também. Você tem que desenvolver essa sensibilidade. O meu ambiente é muito úmido. Então se o meu ambiente é muito úmido, talvez eu não precise regar a minha planta com a frequência que ele disse no vídeo, talvez uma vez a cada 15 dias, não sei, depende do seu ambiente. Então é você que tem que ler o seu ambiente, você que tem que aprender a ler a sua planta e descobrir na tentativa e no erro e também através de vídeos que a gente assiste a como cultivar elas melhor. Eu já matei Phalaenopsis, o meu primeiro Phalaenopsis eu matei. E por que eu matei? Porque eu comprei ele, fiquei na maior ansiedade de replantar logo e replantei e deixei as flores, o que é um erro, ao meu ver. E aí eu quis mexer nas raízes e mexer no substrato e coloquei num vaso grande. No início do meu cultivo, eu cometi todos os erros possíveis, que é colocar no vaso grande, replantar no momento errado, replantar ela com flores, substrato errado, quantidade de água errada. Eu fiz tudo o que tinha de errado e aí eu aprendi. Infelizmente a planta morreu, mas aí eu aprendi com isso. Então, em nenhum momento essas dicas elas são absolutas, tá?
É o que funciona aqui comigo, que tem funcionado muito bem. Minha planta está muito bem. Eu espero que funcione para você também. E caso não funcione, tente descobrir por quê. Isso que é importante. Você tem que ir evoluindo, você tem que ir adquirindo a sensibilidade para lidar com a sua planta e com o seu ambiente. Tá? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Então, muito obrigado se você conseguiu assistir esse vídeo até o final. E desculpa aí o barulho do ambiente e a filmagem também, que não está muito boa, mas é meu primeiro vídeo. E é isso, pessoal. Até mais. Um abraço para vocês.